Olá a todos e todas novamente, uma boa tarde a todos, agradecemos a participação de todos aqui conosco, em nome do Hermanitos, nós estamos muito felizes de estar realizando essa palestra hoje. Obrigado, Adriano, novamente conosco. Acho que a gente já pode começar agora. Agora eu passo a palavra para a Janaína. Obrigada, Túlio. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que estão aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Adriano pela disponibilidade de vir compartilhar conosco seus conhecimentos para que a gente possa conhecer um pouco mais de como proporcionar uma melhor qualidade de vida para os nossos hermanitos em Manaus e em todo o Brasil. Fique à vontade, Adriano. Muito obrigada a todos e as perguntas podem ser feitas pelo chat, nós vamos repassando ao Adriano, tá? Mas se o Adriano também se sentir à vontade de ir respondendo à medida que as perguntas forem aparecendo também, fique à vontade, tá, Adriano? Muito obrigada. Beleza. Me diz uma coisa, a gente vai conseguir reproduzir o vídeo? Conseguiremos sim. Então a gente pode já começar com o vídeo. Então, só um minutinho antes, eu queria, então, mais uma vez agradecer a oportunidade da gente poder estar conversando e conversando sobre esse tema tão caro, que é um tema que fala sobre empregabilidade, né? Que é um dos pilares da vida de qualquer cidadão, né? A princípio é daí que provém o sustento, a renda, e é um tema muito importante e muito interessante falar sobre responsabilidade social e o seu contexto que isso tem no Brasil e no mundo, né? Então, a princípio, eu gostaria, já que a gente vai falar sobre responsabilidade social, esse vídeo vai nos contextualizar a respeito dessa temática e aí a gente entra nessa conversa. Vai ser muito mais uma conversa do que uma palestra propriamente dita, onde a gente vai trocando conhecimentos, principalmente porque vocês estão com a atividade de vocês, ela é relativa à empregabilidade e o fomento do emprego por meio de responsabilidade social. Um outro ponto importante, o centro da qual estou vinculado, que é das Irmãs Escalabrinianas, as nossas ações também elas são pautadas primeiramente pelo carisma da Congregação das Irmãs Escalabrinianas do Brasil, mas a nossa instituição jurídica, que a gente tem que estar representado por ela tem esse fomento e as nossas ações estão pautadas também dentro da responsabilidade social para migrantes, refugiados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas. Então agora a gente poderia assistir esse vídeo, ele tem 5 minutinhos, mas ele contextualiza muito bem o papel da responsabilidade social no mundo atual. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all enterprises, small, medium, or large. Today, 我有一个梦想。我希望伦理道德与行为的透明化能够成为世界新主流，更希望大家能互相信任，就像孩子间的彼此信任。那么我们将会远离贪污、暴力与诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará una nueva modalidad de consumo, el consumo consciente. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les chômeurs seront égaux en dignité et droits. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel.
Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today I have a dream that as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality. And with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Las empresas serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人都能听到我的梦想，我希望每个人都能负起应尽的责任。Les organisations seront évaluées sur base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y mientras esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el de todos nosotros. Então, falando sobre esse vídeo, ele mostra um pouco do papel que a responsabilidade social, ela tem, principalmente a responsabilidade social das empresas, ela tem um impacto direto no mundo, né? A gente verifica ali, eu achei bem interessante esse vídeo, reproduzir, que é o vídeo institucional de divulgação da ISO 26000, que trata sobre responsabilidade social das empresas, o papel da responsabilidade social das empresas, né? E quando a gente ouve e contextualiza por meio desse vídeo a responsabilidade social como um todo, a gente percebe que nós falamos do impacto da vida ou os impactos dos humanos na sociedade, né? E um dos eixos, um dos muitos eixos que fala sobre responsabilidade social, ele fala na questão da sustentabilidade, né, que é um outro tema muito caro e um tema muito atual. E como a gente bem sabe, falar em sustentabilidade na atualidade, e principalmente na região amazônica, hoje é um grande desafio também, né? Vocês que estão aí em Manaus, né, vocês acompanham principalmente todo esse impacto social e esse impacto ao meio ambiente, né, e todo esse reflexo. E fazendo uma ponte entre responsabilidade social e impacto social, que, como a gente viu ali, vai desde a questão do consumo até a contratação e o papel das empresas, enfim, como um todo, né, nessa rede ou nessa cadeia produtiva, nessa cadeia de vivência, a gente verifica os impactos disso no meio ambiente também, né? E hoje um tema muito recente, um tema muito real, é a realidade das mudanças climáticas, né? E os seus impactos na sociedade por meio dos seus eventos adversos, né? Então eu falo um pouco disso porque hoje é o tema do meu projeto de pesquisa no mestrado, né? Eu vou falar sobre os efeitos das mudanças climáticas e os seus eventos adversos, que são desastres nos deslocamentos humanos. E eu tenho estudado e buscado muito, e isso é uma realidade muito, muito, muito recente, é uma das maiores causas de migração e que isso resulta em migrações forçadas, e com isso, de forma direta, tem um efeito na mobilidade humana, né? Então, isso é um ponto bem importante, assim, já contextualizando todo esse emaranhado de situações e contextualização. Então, nesse sentido, por exemplo, o papel dos desastres, a gente pode pegar Américas agora, né? Por exemplo, um recente estudo que eu estava analisando ontem,
ele fala muito a respeito da temporada de furacões na América Latina, né? E o impacto que isso traz na mobilidade humana e muitas vezes que ocasiona deslocamento forçado de forma direta e forma imediata, como também a questão do impacto de incidência lenta, né? Que as pessoas acabam sofrendo as ações desses impactos de mudanças climáticas, enfim, e os impactos dos desastres ocorridos nisso, e com tudo isso traz o contexto dos deslocamentos. Recentemente, nas Américas, nós temos no Brasil o contexto dos imigrantes haitianos, que foram abalados primeiramente por impactos adicionados ao clima, né? Recentemente a gente verifica isso, e se a gente for analisar os desastres ocorridos também na América Latina, a gente percebe que isso ocasiona muita mobilidade humana. Em recente matéria, não sei quem acompanhou do Fantástico, a gente pôde verificar as pessoas tentando entrar nos Estados Unidos, e uma das causas que eles citam são as questões dos efeitos que isso tem ocasionado na vida dessas pessoas na América Latina, na América Central, propriamente dito. Então, a princípio, para contextualizar, né, que esse papel da responsabilidade social é um papel que envolve toda a comunidade. Trazendo agora a brasa para o nosso assado especificamente, falando do papel de responsabilidade social, é importante a gente entender, né, o papel da responsabilidade social previsto nas ISOs, né, sendo sempre que existe certificações, então a ISO ela trata também de uma possibilidade de certificação, mas ela se baseia nas ODS, que a Hermanitos utiliza também das ODS como uma pauta e um escopo do trabalho, né, para reduções de impactos de sustentabilidade, muitas vezes visando que a sustentabilidade ele traga algum alento às pessoas que se encontram em vulnerabilidade. Então, a partir desse lugar, então, as próprias diretrizes de responsabilidade social, estou trazendo esse contexto inicial para a gente poder adotar e verificar que a responsabilidade social tem um contexto normatizado e registro, inclusive por meio de certificações a empresas que pretendem fazer isso. No Brasil, a gente tem uma ABNT, que é a NBR 16001, que também trata de responsabilidade social no Brasil, e um dos escopos de responsabilidade social, e a gente adentra no nosso tema de debate hoje, né, que é a responsabilidade social nas empresas na contratação de refugiados, é a questão do emprego e relações de trabalho. Então, tem todo um escopo que trata a respeito de emprego e relações de trabalho. Também tem uma outra condição que trata sobre condições de trabalho e proteção social, e aí a gente também se encaixa nisso, entendendo o papel de responsabilidade das empresas, enfim, como um meio de inclusão e redução dos impactos às vulnerabilidades e no contexto social. Também nós temos a necessidade, eu vou falar muito disso, da construção de empregabilidade para refugiados, principalmente refugiados venezuelanos, no contexto de um diálogo social. Isso é muito importante, a gente ter um diálogo social, um diálogo entre a sociedade. Eu vou falar também sobre isso mais adiante no escopo da minha fala. Esse diálogo que abrange, acolhe a todos, né? E se a gente volta para a Constituição, agora voltando ao papel de advogado, né, a gente tem que a nossa Constituição, ela parte de um princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, onde, no artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei. E no contexto especificamente da nossa Constituição, ela fala brasileiros e estrangeiros no território nacional. Então, a gente já tem uma igualação, que há uma necessidade constante desse diálogo que a gente precisa construir. Também ele fala sobre saúde e segurança no trabalho, é um ponto bem importante, porque responsabilidade social também ela inclui saúde e segurança do trabalho. Esse também é um escopo que está contido na ISO, que deve pautar nossas ações de responsabilidade social, seja nesse contexto de diálogo social. Um outro ponto importante é o papel do desenvolvimento humano, não importando o desenvolvimento humano de brasileiros, de imigrantes e de refugiados, de pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas. Enfim, a gente também, um do escopo dessa normatização da BNT e da ISO, que é igual, é essa questão do desenvolvimento humano. E também outro escopo é o treinamento no local de trabalho. Então, eu trago alguns pontos, né? Depois eu posso compartilhar com vocês também. Eu tenho algum material que eu levantei a respeito da ISO, existe uma cartilha bem interessante que fala sobre o papel da responsabilidade social, e tem a própria ISO e a BNT que eu acabei de citar aqui, que traz todo esse escopo a respeito disso. E, avançando também, eu vou falar um pouco sobre a questão de boas práticas
eu utilizei aqui os materiais que já foram produzidos pela Acnur, tanto no Brasil e no mundo, né? Então é importante a gente olhar o contexto externo, como que é tratada a questão de empregabilidade de imigrantes e refugiados no contexto global. Então, eu vou trazer algumas boas práticas que a Acnur, em parceria, algumas plataformas que tratam a respeito e compilam temas a respeito de responsabilidade social e inclusão de refugiados. E quando a gente fala em questões globais, é importante a gente falar também de que a migração, refúgio, ela é uma realidade cada vez mais recente da nossa sociedade. Isso é um ponto muito importante da gente frisar, que isso é a situação de pessoas em deslocamento, principalmente em deslocamento forçado, isso é uma realidade planetária. Um outro dado importante para falar a respeito dessa necessidade de implementação é a necessidade e a realidade, por exemplo, segundo dados de entidades que monitoram deslocamento forçado ou não no mundo, hoje estima-se que mais ou menos até 2020 nós temos 83 milhões de pessoas em deslocamento por todo o planeta. 83 milhões de pessoas. E esse número, se a gente for acompanhar os relatórios que a Acnur publica anualmente, no Global Trends, a gente verifica que esse número a cada ano ele aumenta. Então isso se verifica que é importante salientar o papel da responsabilidade social das empresas nesse diálogo intersetorial para tratar não de uma problemática como muitos governos têm levantado, que a migração é um problema. A migração é uma realidade e muitas vezes, eu comecei falando que quando a gente não cuida do desenvolvimento sustentável, os mais vulneráveis são os primeiros a sofrer esse impacto. Isso é um outro ponto bem importante, né? E muitas vezes a economia ela tem um papel muito forte também nessa cadeia produtiva quando a gente fala em mudanças climáticas, aquecimento do planeta e seus efeitos adversos, porque muitas vezes não é só a questão do clima que origina o deslocamento forçado de pessoas. Tem os efeitos que muitas vezes são lutas e brigas por territórios, que daí tem os temas conexos e acabam fazendo as pessoas deixarem o seu território também. Indo adiante, então, eu vou citar alguns materiais também elaborados no Brasil, que trata sobre guia de contratação, enfim, alguma questão. Então, nós falamos na outra conversa que nós tivemos a respeito de desmistificando, né, a contratação de imigrantes e refugiados, mas também não refugiados venezuelanos, e aqui a gente vai falar sobre esse papel da responsabilidade social. Então, boa parte disso, a Acnur elaborou em parceria com a Missão Paz, a Acnur e a Tente, um guia para a contratação de refugiados e solicitantes de refúgio. Não sei quem conhece, é um guia bem interessante, e um pouco da minha fala está baseado nesses pontos e alguns materiais que nem eu comentei. Então, esse material, eu achei bem importante, eu pautei a minha fala nele e vários outros materiais conexos a esse tema. Mas um ponto bem importante na questão de responsabilidade social é saber, e a pergunta que eu trago aqui é: quem são os refugiados venezuelanos especificamente? Todo mundo sabe quem são essas pessoas, o papel dessas pessoas, por que as pessoas deixam as suas casas, enfim, muitas vezes a gente ouve matérias no nosso dia a dia, mas é um importante papel em entender a responsabilidade social, é entender quem são essas pessoas. É a primeira grande pergunta que fica, né, para a gente pensar no papel de responsabilidade social. O segundo grande ponto, e trazendo como resposta, é: quem são? São pessoas iguais a mim e iguais a você, que por alguma situação precisou deixar os seus lares. Um ponto bem importante nesse deslocamento é, por exemplo, quando, eu viajo, sei lá, vou fazer uma viagem internacional, opcional, essa migração, eu esqueço as minhas histórias, eu esqueço os meus sonhos, as minhas trajetórias, eu esqueço quem eu fui, a minha constituição, muitas vezes, as profissões, e aí eu trago uma grande indagação. Eu me lembro na primeira conversa que eu tive com a Janaína, e uma coisa que me chamou a atenção é que a Hermanitos hoje ela tem um banco de dados de currículos, né? E o currículo nada mais é do que ele é um resumo de história de vida da pessoa, né? Quem ele é, onde que ele mora, onde que trabalha, qual foi a profissão.
Então, o currículo, a princípio, ele é uma estratificação da história de vida dessa pessoa. Então, vocês que trabalham com empregabilidade, é importante. Então, por exemplo, hoje poderia ter alguma questão no Brasil, então hoje eu advogado, tenho um trabalho, tenho uma posição, mas se eu tivesse simplesmente que deixar o Brasil por um contexto de refúgio ou por uma migração forçada, eu poderia ser esse refugiado com uma trajetória de vida. Então, acho que, para contextualizar o papel da responsabilidade social, é a gente olhar para essas pessoas, são pessoas com histórias, são pessoas com vida. E é muito importante, um outro papel muito importante nesse contexto, falar de contratação e responsabilidade social, é entender que essas condições, história de vidas reproduzidas nesses currículos, por atravessar uma fronteira, independente da condição que seja, as pessoas não perdem esse direito. A gente não pode apagar a história de vida das pessoas, muito pelo contrário. Essas trajetórias, elas podem construir e fortalecer o papel de muitas histórias. Então, eu já dou um spoiler do que eu vou falar depois. Muitas vezes, por falta de revalidação de diplomas, as pessoas se veem obrigadas a aceitar e ter que trabalhar em uma condição que muitas vezes elas acabam não sendo aproveitadas. Então, aqui fica um ponto, uma lacuna para a gente pensar que nós temos, e vocês têm aí, Janaína, Túlio, e quem mais trabalha em entidades que têm currículos e banco de dados de currículo, a gente verifica que muitas vezes as pessoas acabam aceitando alguns trabalhos porque a pessoa precisa subsistir, a pessoa precisa ter emprego e renda. Eu falava ontem, eu palestrei a respeito, ontem à noite eu falava sobre a questão, e tudo isso tem uma implicação direta, inclusive quando a pessoa precisa se regularizar, porque daqui a pouco ela não consegue nem comprovar que tem meios de vida. Então, e muitas vezes a gente tem aquele cunho de que o meio de vida ele se trata a respeito da questão da carteira e do contrato de trabalho. Mas a gente pode fomentar o empreendedorismo, a gente pode pensar que essas ações elas podem ser implementadas. Então, é um papel da sociedade nesse diálogo, a questão de a necessidade que a própria ISO traz quando se fomenta a responsabilidade social, é o papel desse diálogo social. Como aproveitar? O Brasil tem muito a ganhar com refugiados, as empresas têm muito a ganhar com refugiados, pela multiculturalidade, também dando spoiler, eu vou falar a respeito disso. Mas é muito importante a gente olhar para as histórias de vida dessas pessoas, e quem tem esse contato direto, muitas vezes você vê um refugiado, você é de onde, não sei o que, enfim, e muitas vezes, mas quem tem acesso direto, atende na ponta e lida com migrantes e refugiados, e eu sempre digo, né, que o maior papel é o currículo, é a história de vida assim, simplificada numa função laboral. Isso eu não estou contando na história de vida, naquele contexto, na vivência que a pessoa pode trazer todo um caldo cultural para o território que ela se encontra. E muitas vezes a gente perde, quando eu estou falando de responsabilidade social, é quando simplesmente eu deixo que algum tipo de preconceito ou xenofobia não me permita conhecer o meu vizinho refugiado venezuelano. Isso também é responsabilidade social, é inclusão, é saber que o migrante ele é um sujeito de direito e que essas histórias elas podem ser compartilhadas e vivenciadas. Mas uma coisa, e trago um outro ponto bem triste, pode dizer, né, que muitas vezes o migrante ele não consegue se inserir socialmente, ele não consegue simplesmente mostrar o seu potencial, porque muitas vezes ele vive no nível da sobrevivência. E, como eu disse, não tem essa potencialidade, por exemplo, dentro dos currículos e dentro das pessoas que a gente atende diariamente muitas pessoas que na Venezuela eram advogados, eram professores, eram juízes, e muitas vezes aqui eles se veem obrigados a ter que dar de comer, numa linguagem mais coloquial, para os seus filhos, e muitas vezes numa carga, uma jornada que muitas vezes não permite ele revalidar ou constituir crédito numa universidade. Então também fica a questão da educação sendo uma necessidade de ampliação para migrantes e refugiados como um todo. Um outro ponto importante é que a ausência dessas informações e desse conhecimento, ele gera esse preconceito e ele muitas vezes fomenta essa xenofobia, né? Então, a princípio, é importante esse papel de conhecer, de analisar o currículo e de tentar aproveitar de uma forma melhor esse migrante, né? Não num trabalho de forma imediata, ou que as empresas também exerçam políticas de responsabilidade social no intuito de desenvolvimento humano dentro das próprias empresas, que o migrante muitas vezes ele enfim, contrata para aquela vaga que tem, mas que haja uma necessidade de galgar esse desenvolvimento humano dentro da empresa no fomento de responsabilidade social. E um outro apelo já de quem são os refugiados são pessoas que precisam de uma oportunidade para mostrar
essa qualidade, essa trajetória de vida, né? Então, eu acompanho muitos imigrantes e refugiados com algumas orientações jurídicas, às vezes na esfera trabalhista, né? Enfim, e esses relatos é que muitas vezes eles dizem que eles só queriam uma oportunidade para poder mostrar essa capacidade. E isso se dá em duas esferas. Uma esfera é para ser contratado, inicialmente, né? Porque a gente precisa de um emprego para subsistência, que nem eu comentei. E um segundo ponto é essa oportunidade de ter a oportunidade de crescer dentro da própria instituição, dentro da própria plataforma, dentro de empresas e programas. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer, uma primeira rodada, era esse. A gente muda para o próximo bloco. Então, algum questionamento, alguma discordância, está fazendo sentido? Que é importante a gente analisar. Então, agora é um ponto assim, mais introdutório da gente constatar uma realidade, mas é importante a gente pontuar quem é o refugiado. E a gente fazer aquele exercício que é uma palavra hoje também que se utiliza muito, aquele exercício de empatia, que poderia ser eu e você naquele contexto. Né? Então, essa questão assim, se eu muitas vezes, quando eu preciso alguma questão e, sei lá, em qualquer esfera, eu preciso ter essa oportunidade de mostrar ou uma oportunidade de comprovar. E muitas vezes isso fica cerceado e isso não é um julgamento, isso é uma realidade trazida diariamente pelos migrantes, simplesmente ou muitas vezes pelo fato da pessoa ser de uma outra nacionalidade. Aí vem essa questão de dizer, não, você está aqui para tomar alguma coisa. Não, estou aqui por uma condição e eu não sou vulnerável, eu estou vulnerável. É um outro ponto bem importante a salientar. E é aquele negócio, aquilo que eu falei agora há pouco, a comprovação. Eu estou aqui, eu sempre digo, né? Por opção, eu gostaria de estar no meu país, eu gostaria de estar, mas, enfim, algum motivo forçado. E por isso que eu falando em migrações. Por exemplo, as pessoas que sofrem, por exemplo, efeitos de efeitos adversos, extremos do clima, por exemplo, que tem a sua vida destruída de uma forma rápida, repentina, ou muitas vezes que essas questões, falando de clima ainda, mas não só, e que isso muitas vezes gera conflitos agrários, conflitos, enfim, que precisam deixar, essas pessoas também não têm tempo de juntar a documentação, e a gente tem também aí toda uma barreira documental, enfim, tudo. Então, a princípio, contextualizando, isso faz sentido, isso é uma realidade, então é o primeiro ponto, né? E sempre trazendo isso, trago constatações a partir do meu local de trabalho, da minha incidência nessas esferas, da necessidade, muitas vezes, da gente avançar num outro ponto, que é a necessidade de avançar em políticas públicas, de políticas de inclusão, política de inclusão de todos, né? Então, que nem eu digo sempre, eu falo muito que eu acho muito interessante o papel do serviço social nesse contexto de inclusão, né? De olhar para aquelas pessoas, muitas vezes, que não têm a mesma oportunidade. Daí a gente entraria numa outra esfera de meritocracia, de uma série de situações, mas muitas vezes a gente precisa simplesmente olhar. E uma pauta que traz dentro da política de responsabilidade social é o papel de defender e garantir direitos, mas eu digo aqui também ampliar direitos nessa questão de ampliação de um papel de responsabilidade social, de incluir o migrante, entender e desmistificar que é o refugiado, é o migrante. A pessoa vai dizer, eu estou migrante ou eu estou refugiado, por um contexto que muitas vezes ele não foi por minha vontade, ele foi imposto a mim. Então, a princípio, é o papel de quem são essas pessoas. Primeiro ponto. Podemos avançar, pessoal, ou temos mais algum outro ponto a tratar? Tudo certo? Tudo tranquilo? Avançamos, então, um pouco mais. Então, um outro ponto que eu queria trazer, dentro do papel de responsabilidade social, e estou trazendo os temas bem polêmicos, assim, mas eu gostaria de fazer um reflexo, uma reflexão sobre o papel social dentro desse contexto mundial, um contexto real e cada vez mais presente no mundo globalizado que a gente vive. Concordam comigo?
Isso não é um contexto, por exemplo, a migração sempre foi uma realidade no mundo, desde a Constituição do Brasil e em muitos países. Tem países que simplesmente, se hoje não tivesse imigrantes e refugiados, não teriam a estrutura econômica que tem. Então, outro papel que eu queria trazer é por que contratar refugiados? A pergunta. E vamos falar um pouco a respeito disso. Primeiro ponto que eu queria trazer, e outro ponto polêmico, é que contratar migrantes e refugiados não deve ser um ato de caridade. Não é um ato de caridade. Vamos levar isso para o papel de responsabilidade social em um contexto que eu acabei de falar, em um mundo globalizado, onde migração e refúgio, e principalmente migração forçada, que é o contexto que nós estamos falando aqui de Venezuela, é uma realidade. É uma migração forçada. As pessoas estão se vendo obrigadas a deixar a sua casa, vender tudo que tem, vender as suas, tentar reunir tudo para o mínimo da subsistência humana, que é ter que migrar em virtude de manter a sua integridade de vida, muitas vezes. E é o contexto de muitos refugiados no planeta. Então, a princípio, a gente sempre pensar que essa questão da contratação não é um simples fato de ato de caridade. É um ato de responsabilidade social em um contexto e dentro daquilo que eu falei no início, no sentido de diálogo social, condições de trabalho e proteção social para todos. A nossa Constituição ela já iguala a todos, então esse é um ponto bem importante. Um outro ponto para a contratação que esse material traz, e eu repasso para vocês também, para a Janaína, para ela compartilhar com os inscritos aqui, o pessoal, é a questão dos benefícios. Eu acabei de falar. Volto para o currículo e contratar migrantes, tu vê que tem pessoas altamente capacitadas, pessoas que falam vários idiomas, vou falar depois também sobre isso, mas a própria questão da diversidade, sabe? E digo, vamos ir mais além, a diversidade, muitas vezes, de contratar pessoas com gêneros diferentes do que a sociedade está acostumada, né? Então, a gente tem pessoas trans aí que têm uma dificuldade enorme de se inserir no mercado de trabalho e muitas vezes se vê em condições de ter algum tipo de trabalho que a sociedade recrimina, mas quando essa pessoa precisa, por exemplo, comprovar meios de subsistência, eles vão pedir, não, você não pode nem ter documento ou renovar o seu documento porque você não comprova meios de subsistência. Aí nós temos aqui uma barreira legal. Então, eu volto a dizer que contratar é uma questão de inclusão social. É um papel de responsabilidade social na questão de desenvolvimento humano, do respeito às diversidades. E vou falar também de algumas boas práticas no mundo que trazem o papel do migrante e países que fomentam e respeitam essa diversidade. Então, contratar, benefício na contratação, você pode traspassar essa barreira, você pode verificar que a sua empresa pode ganhar muito contratando um refugiado, principalmente pela diversidade, é outra vivência, é outra visão de mundo, é outro idioma, a questão de conhecimentos básicos. Por exemplo, a Venezuela, ela tem, o venezuelano, dentro do seu plantio, ele tem uma capacidade, muitos têm cursos técnicos especializados e muitas vezes eles não têm a chance de poder mostrar ou revalidar, porque também ainda nós temos uma barreira que é uma barreira, pode-se dizer, legal, que precisa passar para revalidar esse diploma. Então, aí a gente poderia pensar em empresas e instituições ampliar essa questão para facilitação, não só deixar isso a nível governamental, mas criar a possibilidade de que as pessoas consigam comprovar tecnicamente essa capacidade e beneficiar a empresa com essa condição de capacidade técnica. Nós temos, e volto de novo a dizer, né, que a capacidade técnica, no final, até depois eu posso abrir um espaço de fala, vocês podem trazer inúmeras pessoas que vocês conhecem que não conseguem exercer na plenitude aquela capacidade técnica por essa barreira, muitas vezes, de não conseguir revalidar o seu diploma, ou não necessariamente o seu diploma, mas principalmente os seus cursos técnicos, muitas vezes, né? Então, precisa dessa oportunidade. Um outro item é a diversidade linguística que eu comentei, né? Essa diversidade linguística, muitas empresas poderiam ampliar o seu comércio
internacional, inclusive nas Américas aqui, contratando um migrante venezuelano que já domina ou tem que se obriga a dominar o português, porque precisa, que nem eu comentei, se adaptar, né, no nosso idioma, porque daí tu vivencia, e a melhor maneira de aprender um idioma é você estar no território e ter que lidar no dia a dia, como a gente está falando aqui. Mas essas oportunidades seria a oportunidade de abrir mercados na América Latina, e você teria um profissional que tem essa diversidade, muitas vezes. Se pegar, por exemplo, o perfil socioeconômico que a Acnur lançou recentemente, que ela mapeia o perfil, muitos imigrantes e muitos refugiados, eles falam muitas vezes mais do que o idioma. Então, a princípio, também é oportunizar essa diversidade linguística. Também a multiculturalidade e a questão étnica, muitas vezes. Essa pessoa tem algumas questões culturais que pode trazer algumas técnicas que naquele país funcionou muito, muito bem e pode ser aproveitado aqui. Por isso que tem essa questão de possibilidade. Um outro benefício é influenciar positivamente a contratação, o recrutamento, né? O recrutamento, a princípio, no sentido de ampliação, de inclusão e de formas, né, a adaptar. Tem muitos profissionais que eu conheci, que eram profissionais de RH, que trabalharam em multinacionais e que também têm uma experiência que pode ser aproveitada dentro dessas companhias. Uma outra questão é também refugiados, solicitantes de refúgio, tem muito a agregar ao nosso mercado de trabalho, e o perfil socioeconômico da Acnur, que é um documento que depois eu falo onde que se encontra todos esses materiais que eu estou falando aqui, tá? Então, a princípio, pode ser enviado, mas também eles estão disponíveis, só não está disponível a cartilha essa de responsabilidade social que eu envio para vocês, mas isso está compilado num único local, né, que a Acnur gerou uma plataforma que tem todos esses documentos. Mas esse perfil é importante também que verifique que ali essa multiculturalidade tem muitas profissões e muitos conhecimentos que podem ser aproveitados e muitas vezes acabam não sendo por desconhecimento mesmo. Então, aqui já deixo uma necessidade da gente olhar para essas pessoas que muitas vezes a gente, a sociedade, né, olha e diz assim, são refugiados, são migrantes, são pessoas como nós, assim. Então é oportunizar. E que nem eu digo, né, e não é uma crítica, nada, e muitas vezes eu ouço, assim, já ouvi, trazendo também do campo da experiência, algumas pessoas, assim, dizem para mim, é preciso contratar ali uma mão de obra barata. E eu digo, cara, mas por que não oportuniza de uma outra forma? Eu acho que, aí, claro, são alguns contextos econômicos que eu conheço e digo, olha, poderia olhar para cá, para cá e para cá. Mas não olha para a condição, porque, que nem eu disse, a pessoa, ela não é refugiada, ela está refugiada. E esse ser e estar tem uma grande implicação na necessidade de inclusão. Então, essa questão de a gente realmente olhar para esse perfil socioeconômico, não só de uma agência que publicou. Muitas vezes o migrante está no recrutamento e seleção da sua empresa e ele poderia simplesmente... essa entrevista, não estou ensinando o vigário a rezar a missa, né? Eu estou dizendo assim, trazendo a questão que muitas pessoas dizem, eu não pude nem falar, me dá a carteira de trabalho, vai, enfim, e ampliar. Então, essa questão de o próprio recrutamento e seleção que eu trazia antes, ser uma ampliação de ver oportunidades, de analisar essas oportunidades. Ele também pode ajudar na mitigação da força de trabalho, né? Ajudar nessa mitigação. E, falando em responsabilidade social, falando nesse contexto, que aí eu volto para o começo, de toda aquela questão de sustentabilidade, de renovação, de força e de agregação ao valor da marca, ele pode fortalecer muito a reputação da sua empresa, das empresas, das entidades, das instituições que acolhem e contratam refugiados e imigrantes. Porque simplesmente é uma empresa se mostra o comprometimento social com uma mudança de futuro. Porque esse vídeo que acabou de passar, ele mostra que a gente não tem que estar preocupado com a realidade, mas se a gente tem uma futura geração aí, em um mundo que essas marcas
E eu vou trazer algumas questões depois que as empresas no mundo eles estão olhando para essa questão social, né, que é uma questão social que tem ocorrido no mundo, no sentido de que as pessoas se veem obrigadas numa migração forçada. Então, é um ato de entender e de acolher uma realidade mundial vinda de um contexto econômico, social e de mudanças climáticas que o mundo está vivenciando, experimentando de uma forma que, dentre todos os estudos que têm se levantado, os mais vulneráveis são os primeiros a sentir esses impactos. Então, tem aquelas mudanças que têm um impacto mais longo, mas tem aquelas pessoas que já estão sofrendo esses impactos e muitas vezes elas estão diante do nosso atendimento direto ali e precisando oportunizar. Então, o fortalecimento da reputação da empresa preocupada com o migrante, preocupada com o refugiado especificamente, e a gente tem o contexto da Venezuela agora, onde é um refugiado reconhecido pelo governo brasileiro e muitas vezes ele não consegue nem ter acesso a um documento, ferindo uma série contrariando uma série de princípios que o Brasil ratifica, e é um outro contexto que a gente tem de limitação. Mas quando uma empresa envolve e se engaja, ele tem um fortalecimento na reputação dessa empresa. Então, a princípio, eu quero trazer esse outro ponto. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, a gente vira a chave de novo. Então, eu queria trazer essa situação. Então, agora a gente vai falar também sobre boas práticas, né? Então, a gente vai falar também o que tem acontecido no mundo, o que tem ocorrido, o que tem em outras realidades, e trazer também boas práticas a partir do Brasil, né? Então, a própria Hermanitos é uma boa prática com relação a isso, que diante de uma necessidade de verificar a inserção laboral no mercado de trabalho, foi constituída para dar uma resposta a essa necessidade latente, né? E auxiliar, e é uma importante instituição que auxilia no fortalecimento dessa marca, dessa empresa, mostrando que você pode simplesmente fazer diferença no mundo, não é só o ser humano. As companhias e as instituições, elas podem fazer diferença no mundo diante desses contextos sociais e que muitas pessoas se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Então, falando em boas práticas nacionais e internacionais, de acordo com alguns dados que eu pude verificar e também peguei da Acnur, por exemplo, podemos citar como país em boas práticas de empregabilidade dentro de responsabilidade social o exemplo da Costa Rica, que ela é tida como um exemplo internacional na proteção de refugiados, mas principalmente no reconhecimento e proteção aos direitos humanos como um todo. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direitos das pessoas, dos nossos direitos, né? Porque no Brasil, a gente muitas vezes, quando a gente fala em direitos humanos, também existe uma conotação um pouco negativa, um pouco não compreendida em relação a direitos humanos, né? Mas o próprio princípio, e assim, trazendo uns pontos importantes para os direitos humanos, por exemplo, o SUS, ele é uma garantia dos direitos humanos, e viva o SUS! Viva o SUS, em virtude de que saúde é universal. Por exemplo, educação no Brasil é universal, dentro de um princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, a Costa Rica e o Brasil, como bons exemplos, né? Agora a gente tem essa limitação de entrada, mas ele tem muitas boas práticas em relação a isso também. Mas falando internacionalmente, vou voltar para o Brasil de novo. A Costa Rica tem esse reconhecimento pela Acnur, dessa parceria que se implementou. Então, eles têm uma ação que chama-se Vivir la Integración, que trata e reúne o setor privado, sociedade civil, agência, governo, a população refugiada. E quando a gente pensa em implementar ações de responsabilidade social, a gente volta para a figura inicial de quem é o refugiado. Ele precisa ser trazido para esse palco, para esse contexto. Então, é importante o papel de representatividade do refugiado nesse contexto. Então, aqui uma outra questão, a gente precisa entender também que, usando a boa prática da Costa Rica, a implementação de responsabilidade social e respostas, ela vem de um contexto, de uma necessidade de que, dentro do serviço social, se funciona muito bem, que é integrar essa rede. E um principal ator, quando se fala em empregabilidade de imigrantes e refugiados, o principal ator dessa rede é o setor privado, muitas vezes, porque ele muitas vezes tem a força de trabalho, mas precisa da cooperação do governo
para implementar políticas. E quando a gente fala de empregabilidade, e eu acredito que tenham pessoas de RH que estão trabalhando aqui, nós falamos muito de uma barreira de um documento ou de uma declaração que se chama e-social, que gera uma dor de cabeça, uma série de esclarecimentos. Ou falar depois de uma plataforma, tem alguns documentos que a gente vê, que algumas empresas citam, eu não posso contratar porque pede o RNE. Não pede, a própria Receita Federal já disse que não, quando tiver, insere. Então, a princípio, precisa dessa cooperação, porque muitas vezes a empresa até pode contratar, mas daqui a pouco tem um óbice de uma norma que impede um direito trabalhista. Então, existe uma necessidade de implementar a contratação de refugiados em responsabilidade social, essa integração, agência da ONU, agências que tratam da temática, terceiro setor, a sociedade civil como um todo, para que essa roda... E lá com essa boa prática da Costa Rica, eles citam essa necessidade de implementação e não jogar também simplesmente isso para o setor privado. Então, uma outra questão é o foco da resiliência, né? Trazer a resiliência para o papel, eles falam muito a respeito disso, e colocar o talento humano, que eu disse, dentro das condições, o intercâmbio cultural, trazer isso, e é por isso que é importante que nesse contexto de implementação de ações de responsabilidade social que valorizam e acessam uma marca, um contexto que reconhece, então, quando tu implementa e contrata e trata aquelas questões de necessidade de fortalecimento, de implementação, de desenvolvimento humano e não só a obtenção da mão de obra, isso agrega valor à sua marca, porque se verifica que você é uma empresa comprometida com o social. O próprio selo social, no sentido de empresa que contrata, enfim. O outro ponto bem importante, eu queria trazer, então, agora, assim, queria trazer esse exemplo, né, assim, da Costa Rica, que tem esse reconhecimento pela Acnur, né, tem outros, mas, enfim, até porque eu tenho tempo limite, eu trouxe esse, assim, como uma boas práticas, né. Um outro ponto bem importante são ações globais de empresas. Por exemplo, muitas companhias globais, como a IKEA, a Microsoft, a HM, a Sodexo, Hotéis Hilton, possuem ações para contratação mundiais, porque entenderam que milhares de refugiados estão nos seus territórios, nos territórios onde essas companhias multinacionais possuem. Então, e essas ações, elas vão além da empregabilidade, são investidos milhares e bilhões de dólares não só na empregabilidade, mas também em questão de capacitação, porque daqui a pouco a gente está falando de imigrantes que têm alta capacitação, mas tem imigrantes que precisam de oportunidade, precisam, muitas vezes, e vocês oferecem cursos, né, eu acho isso muito interessante, que muitas vezes se oferece curso para que a pessoa consiga se empregar. Não só a questão de revalidar, mas também investir em treinamentos, habilidades e tecnologias e equipamentos educacionais. Dentre eles, a questão de uma reabilitação de diplomas, ou a gente pensar, nós estamos com algumas ações em conseguir aí, junto a uma universidade específica, um projeto ainda, tá? Então não posso falar muito, mas assim, que a gente consiga algumas bolsas para que numa universidade privada consiga algumas bolsas para migrantes e refugiados e outros projetos conexos, né? Mas a princípio também investir, conseguir que empresas dentro de responsabilidade social, não só na contratação, mas que investam. E essas empresas, elas investem milhares de dólares em todo o planeta para poder incluir. São empresas que, de alguma forma, entenderam o papel de responsabilidade social dentro dessa realidade. Por exemplo, a Microsoft tem uma parceria com a Acnur em projetos para desenvolvimento de treinamento e alfabetização digital e desenvolvimento de habilidade na África, por exemplo, no Quênia. Então, tem um projeto específico para essa inclusão. Trazendo um outro exemplo disso, por exemplo, a Sodexo também se comprometeu a implementar uma série de abrir vagas em todo o mundo, onde uma dessas vagas sejam voltadas para migrantes, para refugiados, específicos migrantes também, entendendo essa necessidade de deslocamento. Trazendo para o Brasil agora, né? E é importante a gente ver, nós temos também várias empresas, e o papel dessas empresas na responsabilidade social. É importante a gente destacar também que a própria Globo, ela tem um reconhecimento no sentido de papel de responsabilidade social, e eles citam isso quando eles incluem também o refugiado, né? O papel do refugiado, por exemplo, eles começam com aquele projeto Tudo Começa pelo Respeito. Vocês lembram que passava na Globo, que aparecia vários refugiados que a gente conhece, inclusive do dia a dia, falando que
aí é uma necessidade. Depois tem o papel também de trazer a realidade migratória quando se teve a novela Órfãos da Terra, né? Para fomentar e dizer que traz uma realidade também. Depois tem outras, tem o Repercutindo Histórias, né? O papel de que vários refugiados contam as suas histórias. Tem as publicações também, a princípio, que falam a respeito uma cartilha que fala das histórias dos refugiados, que mostra a vida dessas pessoas, mas que também é um contexto. Volta para o início que eu começava a falar. São empresas que percebem que a migração e o refúgio ela é uma realidade e fora a contratação, né? Por exemplo, teve um seriado da Globo que foram contratados também vários venezuelanos para atuar no seriado, que foi o Segunda Chamada, não sei quem acompanhou também, mas foram contratados alguns refugiados venezuelanos para essa ação. Por exemplo, a Sodexo no Brasil e a Fundação do Banco do Brasil fomentam a contratação e capacitação profissional para refugiados em diversas localidades do país. Relata a força de vontade e alegria que as pessoas pela oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho. Então, a gente está falando aqui de grandes marcas que já atrelam essa necessidade de contratação de refugiados, né? Por exemplo, outro caso também, quando foi lançada a plataforma que eu vou falar logo mais, tem postos de combustíveis do Rio de Janeiro também que entenderam o papel, que é o Love Story, né? Que entendeu também o papel e o proprietário reforça, né? O engajamento e a necessidade, ou seja, muito obrigado da pessoa em dizer que eu estou aqui e preciso dessa vaga. E aí eu trago de novo esse contexto, né? De algumas empresas. E aí é uma questão que eu trago, né, de fomentar o desenvolvimento humano dessas pessoas, aproveitar essas oportunidades, enfim. Por exemplo, o Banco Mundial, e é importante saber, né, que o Banco Mundial, reconhecendo essa necessidade, ele traz o contexto de que implementar e fomentar recursos em países que têm grande número de refugiados, ele é uma realidade. E isso passa, muitas vezes, pelo setor privado, que executa esses financiamentos. Agora, me direcionando para o final, né, estou dentro do meu tempo, a gente começou um pouquinho depois ali, mas enfim, estou tentando ir devagar e tal, controlando o tempo também, em respeito ao tempo das pessoas, né. Gostaria de falar a respeito de algumas plataformas. Por exemplo, a Tent Partners é uma organização internacional que atua fortemente, surgiu de uma ideia de um apaixonado, criou uma ONG, onde atrelou hoje mais de 140 multinacionais. Olha, é Tent Partners para refugiados. No material que eu vou citar para vocês tem. Olhem, eles ainda não têm ação muito direta no Brasil, né? Até conversei com a Acnur a respeito disso, eles estão para implementar algumas ações de forma mais direta no Brasil, mas vocês veem lá no escopo de empresas parceiras as marcas que constam ali, como marcas que entenderam a responsabilidade social na contratação dessa realidade. E aí a outra plataforma é a plataforma da Acnur, não sei se todos conhecem, Empresas com Refugiados. É uma plataforma, né, da Rede Brasil, um pacto, foi criada através da Rede Brasil do Pacto Global e da Agência da ONU para Refugiados. Ali tem todos esses materiais que eu estou falando para vocês. Eles têm um link de publicações, materiais, todos esses materiais que eu estou falando, eles estão ali. E eu achei bem legal que tem uma pesquisa da Tent, eles têm algumas ações no Brasil, então esse material que eu disse sobre contratando refugiados, que eu trago alguns itens aqui dessa palestra, ele tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, né, que foi uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, uma pesquisa que foi feita, né, qual é o impacto positivo se você soubesse que essa marca contratou venezuelanos. Vocês conheciam esse material? Tem esse. E é bem interessante as respostas. Eu não vou dar spoiler, aí as pessoas também vão para o portal lá e dá uma olhada e conhecem, enfim. E lá também tem uma série de desmistificações, uma continuidade daquilo que eu falei na outra palestra, sobre posso contratar, tem um rol de documentações necessárias, as bases legais. Por exemplo, o meu funcionário está com o documento expirado e o SSO não funciona. Tem a portaria Direx, que suspendeu esse prazo até setembro em virtude de um reflexo da pandemia e tudo mais. Então, essa plataforma da Empresas com Refugiados, inclusive, eles fazem parcerias com entidades da sociedade privada que têm interesse em entender um pouco mais sobre contratar refugiados, acolher refugiados, dentro desse contexto de responsabilidade social.
Cito também a própria Hermanitos, né, porque a gente está de norte a sul do Brasil aí também como boas práticas nesse sentido, então a gente está falando de boas práticas e é importante salientar o papel de vocês nesse contexto, né. Fico muito orgulhoso por vocês assumirem essa pauta tão cara, uma pauta tão dificultosa e muitas vezes terem que explicar. O nome da plataforma é Empresas com Refugiados. Pode colocar exatamente assim no Google, né? Então, muitas vezes, eu sei que vocês devem ouvir, mas vocês estão trazendo refugiados e o brasileiro, e não sei o quê. Então, é ter que explicar essa questão de uma necessidade de ampliação de responsabilidade social, onde todos nós estamos inseridos, né? Uma outra questão é, trazendo e indo, me direcionando para o final, então, é entender, e aí eu abro para perguntas, se tiver alguma questão, alguns outros esclarecimentos, enfim, é entender isso, né? Entender que a pessoa que está refugiada, muitas vezes é por um contexto forçado. A migração e refúgio, ela é uma realidade no mundo. Nem eu disse, a própria agência da ONU traz essa realidade e de várias plataformas, como, por exemplo, o próprio IPCC e outras plataformas que dizem que esse número anualmente ele aumenta em virtude dos contextos, né? Isso é a realidade de imigração e refúgio, não é uma realidade só no Brasil. No Brasil nós temos um número ínfimo perto de algumas nacionalidades em razão, então assim, assumir, contratar refugiados e entender o papel de responsabilidade social é um compromisso global que nem eu comentei, grandes multinacionais já têm entendido e associado a sua marca e fortalecido, principalmente pela questão de desenvolvimento humano, diálogo social, inclusão social, e associa a sua marca no sentido de proteger e não só no sentido de exercício e de exercício econômico da mão de obra, né? Que o trabalho ele tem um efeito que já dizem, né? O trabalho dignifica o homem, né? Então, no sentido de que não é só de dignidade que o homem precisa, é do trabalho que se tira o sustento, é do trabalho que se educa os filhos, é do trabalho que se... E isso é na nossa realidade e é na realidade de todo mundo. Hoje, por exemplo, eu trabalho porque eu acredito na causa, mas também tem um valor econômico por trás do trabalho. Mas o trabalho não é só valor econômico, o trabalho é um valor social. As empresas, e é isso que traz a responsabilidade social, dentro daqueles critérios que é o que eu quero terminar a minha fala e abrir para a gente ter um momento aí de conversa e conclusão, que é essa questão, né, que entender o emprego e as relações de emprego, que eu queria dizer. Condições de trabalho e questão de proteção social, além do valor econômico. Essa questão da necessidade de um diálogo social e que o migrante ele fortalece não só a empresa, mas a comunidade local que ele vive e o fomento econômico do país. Por quê? Porque isso gera impostos, gera consumo e uma série de situações. É um ciclo, como acontece com todos nós. Uma outra questão é a saúde e segurança do trabalho. Desenvolvimento humano, uma questão que a gente tem que pensar, que são os itens extra pro labore. Extra fomento de social, fomento econômico. E essa questão de fortalecimento de comunidades local e um fortalecimento da economia nacional. Então, acho que seria isso a minha reflexão a respeito de responsabilidade social na contratação de venezuelanos e outros migrantes. Muito obrigada, Adriano. Vamos abrir a palavra agora. Quem quiser fazer alguma pergunta diretamente ao Adriano, fique à vontade, por favor. Adriano, não dá confusão, tá? Adriano, boa tarde. Alfredo, eu estou vendo aqui alguns comentários pelo Facebook, né? Nós estamos com uma live também no Facebook. A Magli Hernandes pergunta, né? As pessoas profissionais entre 45 e 55 anos, a sua idade limita o seu desempenho aqui no Brasil? Como é que fica essa questão? E a outra pergunta é referente a jovens entre 14 e 25 anos
que estão estudando e se podem ter acesso ao programa de Jovem Aprendiz e de que forma também essas atividades de Jovem Aprendiz, elas são atividades de responsabilidade social também, né? A princípio, só a questão da faixa etária do Jovem Aprendiz, eu não lembro de cabeça agora, né? Porque daí tem todo o regramento, tem uma norma própria para o Jovem Aprendiz. Mas, a princípio, sim, o programa Jovem Aprendiz, e ampliando Jovem Aprendiz Refugiados, ele sim pode ser uma ação implementada como um programa de responsabilidade social. Eu vejo que algumas empresas, alguns bancos multinacionais têm os programas de trainees, né, enfim, que é a inclusão, e sim, isso é um programa específico de inclusão social, né, principalmente entendendo essa necessidade e essa questão de jovens e adolescentes imigrantes, e essa necessidade deles se inserirem laboralmente, tem uma dificuldade muito maior, né, porque pelo menos as pessoas dizem assim, não é uma questão de preferência, é uma questão de oportunidade, é diferente. Preferência é dizer, não, eu vou dar preferência para o refugiado em detrimento, não. Muitas vezes, se a gente for para o contexto, barreira linguística, a dificuldade, muitas vezes, essa questão de se inserir, eu não sei como que é em Manaus, mas, por exemplo, na cidade que eu vivo e onde eu conheço, os migrantes não conseguem se inserir socialmente, muitas vezes em virtude do preconceito e muitas vezes em virtude da própria xenofobia, né? Então, a princípio, ou muitas vezes, vamos mais além, né? Também tem a questão, muitas vezes, de comunidades mais homogêneas, daqui a pouco a pessoa é diferente, o contexto social, então, muitas vezes, é uma questão de oportunidades. Então, a elaboração e criação de programas e fortalecimento de programas que são exercidos governamentalmente, como o programa Jovem Aprendiz, né, que tem diretrizes e normas, programas, por exemplo, abertura de estágios específicos, no sentido de desenho, então, um edital específico, entendendo a realidade, se aplica, e aí aquilo que eu dizia antes como uma boa prática, traz ou busquem entidades que atendam e trabalhem para ver essa dificuldade e ampliar essa questão. Mas sim, é uma ação de responsabilidade social que precisa ser exercida, ou poderia ser exercida, melhor dizendo, não sendo tão coagindo com o ator, né? Tá? Outra questão, essa outra pergunta que foi dita, daquela idade entre 45, não tem limitação, né? Mas a princípio a gente sabe que existe também uma faixa etária que precisa também de oportunidade. E vocês veem bem, não é uma questão, e não é uma questão de impedimento legal, é uma questão que muitas vezes essa força de trabalho, e quem trabalha com empregabilidade e recrutamento se verifica que existem algumas faixas e algumas situações difíceis de empregabilidade. Então, aqui se cria também um fomento de um diálogo social, criando uma necessidade de possibilidade de abertura de postos de trabalho para onde que aquelas pessoas também precisam se inserir laboralmente, né? Porque a gente sempre diz que o nosso sustento vem da nossa força de trabalho. Então, a princípio, também é um papel, aí se amplia também o papel de responsabilidade social. Então, a gente verifica que o papel da responsabilidade social é entender esses contextos, além de fortalecer, muitas vezes, criar oportunidades. Então, a palavra que eu estou falando várias vezes, mas é oportunizar essas condições e condições de que essas pessoas possam se inserir. E trago também um contexto de pessoas trans também, que a gente verifica que eu ouço muito uma dificuldade de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, e aí a gente tem inúmeras razões que, enfim, a gente ficaria horas tentando dizer, enfim, falar, mas a partir dos relatos, né, a partir de constatações, enfim, e de estudos levantados, também é complicado inserir esse grupo de pessoas refugiadas no mercado de trabalho. Aí também precisa se criar situações de um diálogo social para oportunizar a questão de acesso. Você está falando de acesso também, e esse acesso, tudo começa pelo trabalho, porque hoje, para acessar uma universidade, muitas vezes precisa pagar um cursinho para ser aprovado numa universidade federal brasileira, ou muitas vezes, para poder pagar uma universidade, precisa trabalhar bolsa específica. Então, por isso que não é uma questão de preferência, é sim uma questão de entendimento de contexto e acesso a algumas questões.
Alguém mais, pessoal? Gostaria de perguntar alguma coisa para o Adriano? O pessoal está acanhado hoje. Se fosse aqui, eu diria que seria o frio, né? Porque aqui está frio, né? Aqui é o calor. O Brasil é um continente, né? Então, existem oportunidades para... Estou à disposição aí, pessoal. Vamos lá. Tudo bem, Marcos? Bem, estou querendo falar, mas eu estou esperando o povo começar a falar. Pode falar, Rosane. O pessoal está tímido hoje. Fique à vontade. Eu já ouvi o Adriano falar em outras ocasiões, mas eu acho que é sempre importante essas orientações, e é importante a gente perceber essas dificuldades, desafios, e também as saídas, né? E após a reflexão que o Adriano tem feito, a primeira vez que até ouvi, nessa questão da documentação, nós estamos entrando com uma ação coletiva aqui no Mato Grosso do Sul. Aliás, Campo Grande mais especificamente, né? Para ver se a gente consegue dar os encaminhamentos disso, da regularização, documentação, porque a gente vê cada caso é uma complexidade de poder, assim, ajudar, né? Então, a DPU realmente tem nos ajudado bastante, né? Tivemos a oportunidade da visita da embaixadora também, aí já foi feito todo um tramite que é possível fazer no momento, né? Mas acho muito interessante continuar, Adriano, e esse convite que vocês fizeram de participar. Eu tentei articular um pouco o pessoal aqui, mas aí há uma demanda muito grande, muita solicitação, mas qualquer momento a gente vai também convidar para falar diretamente aqui, né, Adriano? Adriano já vai começando a pegar o centro-oeste para cá, né? Mas excelente, continue, eu acho que é muito bom essa troca de ideias, de experiência, a gente vai percebendo que cada lugar, cada estado também é uma forma diferenciada, né? Mas é bom juntos a gente poder, porque assim o Brasil se torna, eu diria assim, o pioneiro de tentar aplicar, também eu digo a lei da migração, né? Porque você não contradiz, você não contrapõe, mas eu acho que é necessário esses debates, essa reflexão de diversos lugares para a gente construir melhor. Era isso, parabéns, estamos juntos aí, tá bom? Muito obrigada, irmã Rosane, pelas suas contribuições. Alguém mais? Uma pergunta aqui no chat da Darcy, nossa querida Darcy, amiga e voluntária desde o primeiro momento com Hermanitos. Tudo bem, Darcy? Ela pergunta que gostaria que o Adriano comentasse sobre a empregabilidade dos venezuelanos no sul do Brasil. Como a Darcy está perguntando, como funciona, como é aí no sul do Brasil? Olha, tem funcionado bem até a princípio, né? A gente consegue, nós temos uma ação muito, muito direta, né? Uma ação muito, nós funcionamos como instituição muito forte em rede, né? Então esse é um ponto, acho que parte do diálogo daqui. Então, eu vejo, assim, que algumas questões que no Brasil se levantam muito, então a gente acaba tendo muitas boas práticas por aqui também, né, por uma razão de incidência muito direta, isso é um ponto bem importante. Então, nós temos uma boa empregabilidade, né, no sul do Brasil, enfim, a princípio, inclusive, por migrantes que vieram pelo próprio programa de interiorização, acabaram vindo por algumas empresas específicas e conseguem se recolocar. Nós temos também muitas pessoas que estão desempregadas, mas essa é uma realidade advindo desse resultado do contexto de pandemia que a gente verifica, né? Mas eu queria trazer um ponto bem importante que a gente tem trabalhamos muito a respeito de elaboração de materiais sobre a questão de desmistificar, justamente, que é o tema da outra palestra,
esses contextos, a gente subir muitas vezes para alguns centros. Então eu sempre digo que é muito importante ter esse diálogo em rede, né? Então eu falava ontem na palestra, isso é muito importante, a gente ter esse diálogo em rede, envolver muitas vezes quando o município que você se encontra não quer, chamar o município, chamar as secretarias de desenvolvimento social, de proteção social, trazer esse diálogo à parte, que muitas vezes não adianta se omitir, porque isso vai acabar chegando no poder público e vai chegar ou de uma maneira, de uma demanda direta, ou por meio de uma denúncia num órgão de controle externo, muitas vezes daquele órgão que se nega ou que se exime. Então isso é defesa e garantia de direito, isso é um exercício de incidência, muitas vezes política, né, para defesa e garantia de direitos. Então, nesse sentido, quando dizem, não, eu não posso contratar porque eu preciso do RNM, e a gente fazer um peticionamento, e muitas vezes quando existe uma empresa que é 1, é 2, é 3, para a gente não fazer o trabalho de formiguinha, a ideia é que a gente simplesmente chegue num órgão que possa, um sindicato que possa, por exemplo, a gente trabalha muito com sindicatos também. Então, às vezes, por exemplo, tem um sindicato que tem muito frigorífico também, né? Então, enfim, RF, JBS e vários outros, enfim, e muitas vezes as empresas ficam, não, eu não posso, daí a gente diz, tá, então vamos conversar com o sindicato entende, falamos com o jurídico do sindicato, e muitas vezes o jurídico do sindicato fizemos uma questão em conjunto, e sempre a ideia de não dizer, não, vocês têm, por que não? Não há um óbice, primeiro ponto, isso é um ponto bem importante, não há esse óbice. Então, assim, partindo do ponto que fechamos que não tem esse óbice, então, beleza. Vamos fazer, então, uma nota para explicar quem disse isso. Está na norma, está na lei. Então, às vezes, isso seja também para a questão de documentação. A gente ontem, na live também, que a gente falava sobre venezuelano, tinha uma dificuldade que as pessoas falavam muito disso, né? Ah, mas aqui não aceito. Bate 1, bate 2, bate 3, dentro do estado, daqui a pouco aquele município não chega, vamos chegar na capital, né, vamos tentar ver, daqui a pouco ou se unir com uma outra instituição que consegue de alguma forma direta. Então isso reflete diretamente na empregabilidade. A gente reduziu muito essa questão de, uma vez era bem tenso, deve ocorrer em alguns lugares, assim, empregabilidade, as pessoas diziam assim, ou tu me agenda na Polícia Federal, o meu chefe disse que vai me demitir porque eu não tenho RNM. Porque eu tenho protocolo de refúgio. Não, calma, vamos ver, protocolo de refúgio é documento, a lei é essa, aquilo que a gente falou, é essa, vamos fazer um documento. Então isso tem fomentado bastante, essa questão. Nós não temos no nosso centro ações de empregabilidade, nós não temos um departamento de meio de vida. Nós trabalhamos nisso em parceria com vocês, que estamos aqui desmistificando, tratando sobre a necessidade de o papel da empresa contratar migrantes, refugiados, enfim. Então, a gente trabalha nesse apoio, como apoio direto também, quando chega essas demandas, e a gente acaba desmistificando. Então, acaba funcionando, tem várias pessoas que conseguem empregar, tem muita gente também em busca de mercado de um posto de trabalho, né? Tem muita demanda por empreendedorismo, fomento, mas é um pouco assim, mas assim, essa desmistificação a gente trabalha muito, assim, é uma dica até que eu dou para outras pessoas, é isso, né? Muitas vezes chega uma demanda, aí a gente acaba atendendo, mas daqui a pouco a gente vê que aquilo é uma dúvida geral. Então, daqui a pouco a gente sobe a esfera e entende quem é o ator, não o órgão, não estou falando de controle, quem é o responsável que a gente poderia, a Secretaria do Trabalho, que a gente poderia conversar. Marcamos uma reunião e a gente usa a boa técnica do brasileiro, né? Vamos lá tomar um café. Às vezes as pessoas não querem tomar café com a gente vai uma vez, vai duas, ou eles tomam café com a gente pela boa vontade ou pelo cansaço, mas às vezes se faz necessário ter esse tipo de ação. E só contribuindo, Daci, com essa fala do Adriano, o Hermanitas tem essa bandeira, né, de fazer tudo pensando no trabalho, essa dignidade por meio do trabalho. Então, todas essas atividades que nós estamos fazendo aqui em parceria com o Adriano do CAM, é justamente para sensibilizar os empresários e tentar ampliar essa inserção no mercado de trabalho, né? Como exemplo disso, nós fechamos uma parceria agora com uma empresa do Sul, lá de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, que está levando 8 refugiados aqui de Manaus. É a primeira vez que ocorre essa modalidade de interiorização por meio do trabalho daqui de Manaus. Então, a Hermanitas está sendo pioneira em articular
essa questão de estar levando justamente os refugiados venezuelanos daqui de Manaus, já com vaga de emprego assegurada, para o sul do país, né? Então, assim, vale a pena reforçar, fazer esse spoiler para vocês, daqui a pouco vai estar nas mídias aí, porque é um fato inédito, né? Porque os outros casos sempre ocorreram a partir de Boa Vista, né? De Manaus, isso nunca tinha ocorrido. Isso é para vocês verem que, como essas atividades que a gente vem fazendo de responsabilidade social mesmo, está divulgando a importância, essas contribuições. O Hermanitas foi todo fundado pensando em estruturar essas pessoas para o mercado de trabalho, desde o curso de português, os cursos profissionalizantes, como o Adriano falou, muitas vezes a gente está tentando revalidar os diplomas, nós temos mais de 2.700 famílias cadastradas, a maioria desses com nível superior nas mais diversas áreas, então nós temos um banco de dados riquíssimos, que pode estar contribuindo com a sociedade brasileira, né? Essa troca linguística, como o Adriano falou, nós éramos o único país da América Latina que não tínhamos o espanhol como língua oficial, né? Então, agora, estamos sendo forçados pela migração venezuelana a aprender o espanhol. Aqui em Manaus já é comum de você já ter placas com os 2 idiomas, então, nas escolas, as crianças estão tendo esse acesso, então, é uma riqueza muito grande. Então, a gente gosta de agradecer muito a fala do Adriano. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, senão a gente vai encaminhando para a nossa reta final? Eu não queria perguntar, não, mas eu gostaria de contribuir também aqui para a nossa região. A nossa região amazônica, ela já é misturada, multicultural. Temos empresas do mundo todo, assim, então já existe essa cultura praticamente já desde a nascença da Zona Franca. Então, isso facilitou o acesso e também a recepção dessas pessoas. Então, aqui no nosso estado, nós não temos, assim, muita dificuldade com relação à inserção. O momento de hoje não é propício, mas agora está aquecendo. E com relação à empregabilidade, as empresas daqui, as locais, elas estão entendendo essa importância. Tanto que esse eixo de métricas, eles já estão pensando. Quando você falou sobre a ISO 9000, sobre a responsabilidade social, eu estava lendo um livro sobre isso quando eu comecei a atuar no terceiro setor, que agora que eu estou aprendendo, e vi que existe o eixo da empresa cidadã. Então, eu fui verificar, será que aqui na nossa região nós temos esse modelo? Sim, nós temos, inclusive nós já temos selos. Eu pesquisei, liguei para a Suframa para saber, tem alguma empresa modelo que já faz, que pratica? Temos sim. Temos empresa, inclusive, daqui do Amazonas, o Grupo Alemão, que tem uma cartilha para os que estão admitidos na língua já de espanhol e português, e também tem uma outra língua que eu esqueci. Então, essa mistura, esse ambiente multicultural, isso está funcionando muito bem aqui na nossa região. E agora, com o Hermanitas trazendo essa mão de obra também qualificada, porque isso influencia muito, você preparar para o mercado de trabalho, não só a inserção, mas levar essas pessoas preparadas, né, qualificadas, para atender o requisito da empresa. Então, essa é a minha consideração até para participar sobre a nossa região, tão, que recebe muito bem as pessoas de todo lugar do mundo. Muito obrigada, Dejane, pelas suas contribuições. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Túlio? Bem, só posso agradecer a Adriano, a Janaína, ao Alfredo pela organização, por toda a equipe do Hermanitas que está participando, por todas as empresas. Acho que é até difícil citar todo mundo aqui nominalmente, mas assim, nossos voluntários, nossos amigos, empresas parceiras. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Como foi bem dito, o Hermanitas, ele foi fundado com esse objetivo. Com esse objetivo, a gente vendo e enxergando nossos irmãos em nossa cidade, nossos irmãos, como o Adriano falou tão bem, que não são vulneráveis, mas estão vulneráveis. Na verdade,
eu digo até um pouco, eu enxergo até um pouco diferente, precisando só de um pequeno empurrão, de uma pequena ajuda, um pequeno braço estendido para poder transformar a sua realidade de uma forma completamente. Pessoas que nós já estamos há mais de 2 anos trabalhando com essa causa dos refugiados venezuelanos e reconhecemos em nossos irmãos venezuelanos pessoas extremamente dedicadas, comprometidas, esforçadas, e algo que desde o início eu sempre disse, gente como a gente. Então, assim, com isso, é uma responsabilidade social que a gente está fazendo a fomentar essas oportunidades, mas também para as empresas, algo que a gente sempre traz, que é como isso traz também uma diversidade, uma heterogeneia, agrega culturalmente. A gente está falando aí de pessoas com outras experiências, outras vivências, outra língua. Então, assim, a gente tem muito a construir juntos. E eu acredito que os nossos irmãos venezuelanos têm muito a construir juntos com o país, com o Brasil. Então, assim, a gente tem muito a construir. Então, eu acho que essa mensagem, essa conversa, que o Adriano disse que é uma conversa, não é uma palestra, mas parabéns, Adriano, assim, excepcional, muito bom. E agradecer a todos e reforçar que o Hermanitos está disponível para as empresas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a causa, em conhecer sobre a parte de legislação, assim como nós temos um número imenso de currículos, de profissionais capacitados que no Hermanitos fazem capacitação, fazem treinamento, têm um currículo preparados e podem ser indicados e encaminhados para o mercado de trabalho, que certamente vai agregar muito para as empresas. Então, eu agradeço imensamente. Obrigada, Túlio. Celsa? O Adriano, que trabalhamos juntos, né, aqui no Centro de Atendimento Migrante, aqui em Caxias, escutei assim, sempre é um prazer escutá-lo, né? Ele é apaixonado pela causa, e ele gosta mesmo de responsabilidade social, isso eu digo porque conheço e trabalhamos juntos, né? E também ele é muito defensor dessa questão do migrante, do refugiado, de incluí-lo, de que ele possa ser acolhido, que ele seja aceito com as suas riquezas, sua bagagem cultural que ele traz, né? Ele tem... Então, Adriano, mais uma vez, parabéns, viu, pelo teu trabalho, e estamos aí, né? Vamos trabalhar juntos, né? Continuamos. Obrigada, hein? Muito obrigada, Celso. A gente queria agradecer imensamente ao CAN, que está liberando o Adriano para participar conosco nessa parceria muito produtiva. Adriano, a gente gosta de agradecer imensamente, né, pela sua paciência conosco, de estar cedendo parte do seu tempo para estar compartilhando seus conhecimentos conosco, para que a gente possa propagar para um número maior de pessoas, né. Agradecer todas as empresas, todas as pessoas da equipe do Hermanitos que aqui estão conosco também nesse momento, que a gente possa cada vez mais fazer mais ações dessas para a gente propagar essas informações. Trabalho de formiguinha, mas que aos poucos a gente vai se expandindo de norte a sul, de Manaus a Caxias do Sul e todos os estados do Brasil. E muito obrigada, Adriano. Se você quiser falar mais alguma coisa conosco, muito obrigada. Eu gostaria que no final todos abrissem as câmeras para a gente ver a nossa foto oficial de praxe. Não, eu só queria agradecer também pelo convite, né, e dizer que continuo à disposição, né, para a gente tratar outros temas, e o que a gente não podemos tratar e avançar em várias áreas, mas principalmente eu acho muito legal a gente poder falar de empregabilidade, né, que nem diz, é um tema muito caro para todo mundo, né, no sentido de que é um dos, eu digo sempre, são os pilares da vida social de qualquer pessoa. Isso a gente não está falando de imigrantes e refugiados, né? Dizer que recebi o elogio da chefe, né? Então tá tudo certo, mas enfim, ratificar que a gente nos coloca à disposição. Para a gente é um prazer estar compartilhando dentro de responsabilidade social. É justamente levar essa sensibilização, né? Não é só uma questão de um cunho profissional, um cunho é realmente expandir
e difundir a realidade migratória brasileira, mundial, para que as pessoas possam realmente entender essa responsabilidade social, não só de empresas, mas também nesse contexto que o mundo hoje vive e que nós fizemos parte. Então, só queria agradecer mais uma vez. Era isso. A gente que agradece que, por meio do projeto Integrando Horizonte, né, em parceria com o PADF e do PRM dos Estados Unidos, é possível a gente fazer essas ações de sensibilização dos empresários, tanto de Manaus quanto do Brasil como um todo, justamente pensando nessa inserção no mercado de trabalho, né? Mas também vale reforçar que o Hermanitos também possui o eixo da empregabilidade, que, como foi falado na primeira pergunta, muitos talvez não serão inseridos pela questão da idade, pela questão da formação. Então, a gente também tem realizado essa questão de capacitação para o empreendedorismo, fomentação, para que essas pessoas também, de certa forma, possam estar trabalhando de maneira informal, que seja, mas que possam ter a sua subsistência garantida. Então, muito obrigada mais uma vez a todos, e nos encontramos futuramente, que novas rodadas de conversa virão aí com o Adriano e outras temáticas importantes, tanto quanto essa. Muito obrigada. Vamos tirar a nossa foto, por favor? Todos abram suas câmeras, por favor. Vamos lá, pessoal. Vocês estão tindo até para tirar foto hoje. Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada às empresas que aqui tiveram presentes, aos representantes e toda a equipe Hermanitos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Obrigada.